Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, irmão. Amadíssimo Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Eu te coloco, Senhor, a diaconisa Rose nas Tuas santas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toma ela nas Tuas santas mãos. Esconde ela, Senhor, debaixo das Suas asas. Senhor, guarda ela. Senhor, usa ela, Senhor, como Tu pode. Senhor, em nome de Jesus, guarda a vida da Rosiane neste lugar. Senhor, que ela venha, Senhor, ser conduzida pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, age nessa noite, como Tu já está agindo, Senhor. Repreende toda fúria, todo ataque. Senhor, em nome de Jesus, toma este lugar nas Tuas santas mãos. Eu te entrego ela nos Teus cuidados, já certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Alain, né? Meu primo, glória a Deus. É um prazer estar ministrando aqui dentro dessa noite, né? O corpo ministerial dessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida dessa igreja dentro dessa noite, amém? Vamos ler, depois eu acabo de fazer os agradecimentos. Ruth, louvado seja o nome do Senhor. Ruth, capítulo 1. Eu confesso que eu procurei, e o Senhor falou comigo em 1 Samuel 15. Daqui a pouco o Senhor falou comigo no Salmo 46. E no monte, hoje de manhã, o Senhor palestrou comigo sobre o livro de Ruth. E o engraçado é que enquanto eu penteava o meu cabelo para vir para cá, o Senhor me fez entender o que tem a ver o livro de Ruth com 1 Samuel, com Salmos 46, e ali o Senhor encaixou, o Senhor me fez compreender a mensagem que Ele queria falar com a sua igreja, amém? Ruth, capítulo 1, amém? Noemi e suas noras, Orfa e o Ruth. Todos acharam, irmãos? Leiamos em nome de Jesus. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si ali mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilimon, ficando assim esta mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então levantou ela com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Podeis se assentar em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida, né, da minha pastora. Louvado seja Deus, é uma honra, né? Todas as vezes que eu saio para ministrar, quando ela pode me acompanhar, eu me sinto honrada, porque às vezes tem pessoas que pregam, mas seus pastores não sabem nem onde as ovelhas andam, né? Então, quando a minha pastora vem me acompanhar, para mim é de uma alegria imensa, e eu fico muito feliz porque ela, junto com a minha sogra e junto com a minha mãe, são as minhas maiores intercessoras, e eu louvo ao Senhor, assim também como pela vida da Sara, né? É muito bom rever alguns rostos aqui conhecidos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que essa história, ela acontece no período mais conturbado que o povo de Israel já passou, que é o período dos juízes. O que acontecia no período dos juízes? A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles oscilavam na sua fé. Ora eles estavam com Deus, ora eles viravam as costas para Deus. E aí o Senhor os entregava na mão dos seus inimigos. Aí quando o povo se arrependia, o Senhor ia lá e tinha
misericórdia e salvava o povo novamente. É dentro desse cenário que essa história acontece. Agora, a Bíblia diz que Belém era a casa do pão, mas agora na casa do pão cessou, não tem mais alimento para o povo. Mas como que pode, missionária, a casa do pão não fornecer mais pão? Mas como que pode agora a casa do pão não ter mais o que servir para o povo? Eu entendo que quando Deus quer tratar com o povo, pode ser a casa do pão, pode ser o povo dele, mas tem algumas horas que quando o Senhor quer tratar, não adianta, ele fecha o céu, ele trava, ele fala, agora a casa do pão não tem mais pão para servir o povo. E a Bíblia vai dizer que agora Elimeleque decide, sem a direção de Deus, pegar a sua família e ir para uma terra distante, uma terra que não era do seu povo, uma terra onde o povo era idólatra, uma terra onde o povo perseguia o povo de Israel. E eu quero começar essa palavra dizendo uma coisa para você, irmãos: cuidado, porque existem decisões na minha e na tua vida que ela pode mudar todo o rumo da nossa história. Que isso, diaconisa? Veio aqui para me assustar? Não. Eu vim aqui te dizer que na casa do pão tem proteção, pastor Alain. Porque quando o Senhor falou comigo sobre o Salmo 46, a Bíblia diz que Ele é. Ele não era. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da minha e da tua angústia. Então eu entendo que ainda que a casa do pão não tenha mais pão no momento para me oferecer, Deus ainda é socorro bem presente na hora da minha e da tua angústia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que agora, por conta de uma decisão errada, por conta de sair de uma cidade aonde provia para ele, agora a primeira perda é o próprio Elimeleque que morre. Agora ele deixa a tua mulher viúva, agora ela tem que seguir sozinha com seus 2 filhos numa terra estranha. Agora Noemi, além de perder a terra que morava, perde também o teu companheiro. Mas a Bíblia vai dizer que eles continuam ali por quase 10 anos. E os seus filhos tomam mulheres naquele lugar. E eles se casam com aquelas mulheres. Uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Agora o tempo passa, além dela ter perdido a terra que ela morava, além dela ter perdido o marido dela, agora ela vai perder também os 2 filhos. Que tanta perca, que tanta perca. É isso que acontece quando eu e você decidimos sair da casa do pão. Quando nós saímos, não é você sai. Quando nós saímos do lugar da provisão que Deus nos deu, quando nós saímos da terra do pão para onde Deus nos chamou, nós estamos vulneráveis a perder algumas coisas. Quando nós decidimos se afastar, e eu não falo, irmãos, de ir para o mundo, não. Eu não falo de ir para o mundo, beber, dançar, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas das vezes nós estamos aqui dentro, mas esquecemos que Deus ainda prove o pão. Nós congregamos, nós cultuamos,
nós adoramos, mas quando o negócio estreita, nós esquecemos que Ele ainda é o nosso Deus provedor. Quando o vento sopra, a gente tende a deixar a casa do pão, porque isso é natural do ser humano, já está no meu e no teu DNA, como a jovem louvou, quando o vento se levantou. Irmãos, Jesus estava dentro do barco, que segurança maior os discípulos teriam que a presença de Jesus lá dentro? O que daria mais segurança a eles do que ter a presença do próprio Deus dentro do barco? E quantas das vezes, quando o vento se levanta sobre a minha e sobre a tua vida, a primeira coisa que nós fazemos é igual o discípulo: Senhor, aonde é que tu está? Será que o Senhor não está vendo? Olha aí, ó. E a Bíblia vai dizer que o Senhor fala para ele: porque sois tímidos, homem de pequena fé. Irmãos, eu vim aqui declarar sobre a tua vida dentro dessa noite. Eu vim aqui te dizer dentro de uma coisa dentro dessa noite, em nome de Jesus: ainda que a situação aos teus olhos não tenha mais jeito, ainda que dentro da tua casa tu ache que a casa do pão não tem mais nada para te oferecer, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí o Senhor me fez entender o porquê de 1 Samuel. Saul recebe uma ordem, mas Saul agora acha que é melhor sacrificar ao Senhor do que obedecê-lo. Eu quero te dizer uma coisa dentro da noite desse dia: não adianta se sacrificar de segunda a segunda nos cultos. Não adianta subir e descer monte, pastor. Não adianta se matar de jejuar, se tu não estiver disposto a obedecer a palavra do Senhor. Porque não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Obedecer continua sendo melhor do que sacrificar. Lembra de Jonas? Irmãos, enquanto eu estava tomando banho para vir para cá, o Senhor começou. E o Senhor falou comigo: filha, lembra de Jonas? Eu mandei Jonas ir para um lugar, mas Jonas decidiu por livre e espontânea vontade achar que podia fazer aquilo que ele queria. E aí Jonas coloca toda uma embarcação no meio de um vento que eles não tinham nada a ver com aquilo. E o pior de tudo, vai dormir. Você entende por que é perigoso sair da casa do pão? Você entende por que é perigoso sair da direção daquilo que o Senhor mandou? Você entende como é perigoso quando o Senhor manda você seguir pela direita, mas a esquerda, aos teus olhos, é o caminho mais rápido? Nós temos a colocar a nossa casa em perigo, irmãos. Eu tenho 2 filhos e eu não estou doida de pegar um atalho, porque eu não tenho peito para ver a mão de Deus pesar sobre a minha casa. Depois que a gente vira mãe, a gente fica mais frouxa, né? Mexe com a gente, mas não mexe com o filho. Ontem a menina falou até isso lá, e é verdade, porque com a gente suporta. Eu acredito, pastor, que Noemi suportou a morte do marido, mas quando ela vê os filhos descendo na sepultura também, eu imagino na cabeça dela passando um filme. O que eu estou fazendo aqui? Aí ela ouve falar que Deus visitou a casa do pão. Aí ela ouve dizer assim, ó: o Senhor visitou o seu povo. Irmãos,
eu entendo uma coisa, pastor, que ainda que a minha casa peque, ainda que eu tome um caminho errado, Deus torna a visitar o povo, porque a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. E agora Noemi decide, e eu acho muito lindo o versículo 7, pelo que saiu do lugar de onde ela estava. E o Senhor palestrou algo no meu coração, e o Senhor me disse assim: filha, o caminho de volta está sempre pronto. Deus não fecha o caminho de volta. O caminho para nós voltarmos está sempre aberto. O problema é que muitas das vezes eu e você não queremos nos levantar de onde nós estamos. O problema é que às vezes nós acostumamos a ficar ali, parado, perdendo. Mas Noemi não. A Bíblia diz que ela se levanta do lugar da onde ela estava. O que falta para você se levantar do lugar onde você está hoje? Eu não vim aqui bater na igreja, não. Eu vim aqui te dar um alerta. Eu vim aqui te dizer que em nome de Jesus a porta está aberta para voltar. E eu não falo isso dizendo que você está desviado, não. Eu não estou falando isso dizendo que você está afastado, não. Eu estou te dizendo que aquilo que você deixou lá atrás, a porta está aberta hoje à noite de voltar. Talvez você jejuava e hoje não consegue jejuar mais. O Senhor está dizendo: a porta está aberta. Vem, porque eu visitei o povo e eu tenho pão de novo para a tua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não tem outro caminho para trilhar. Nós podemos até tentar achar um jeito mais fácil, mas eu sinto te dizer, tem que passar por Jesus. Não tem como correr. Por muito tempo eu tentei correr, mas quando eu entendi que o caminho era aqui no altar, irmãos, a chave vira. Quando você decide se levantar do lugar que tu parou, a chave vira, o cenário muda. E deixa eu te contar um segredo. Deus ainda é o mesmo daquele lá atrás. Lembra do filho pródigo? As 99 ovelhas, as 100 ovelhas. O pastor deixa as 99 guardadas e vai atrás da que se perdeu. Mas o filho pródigo não. Me corrija se eu estiver errada. O pai foi atrás dele, sim ou não? Ele teve que fazer o caminho de volta. Irmãos, eu não conheço essa igreja. Eu não conheço a vida dessa igreja, mas o Senhor falou comigo que tem gente que precisa voltar. Existem pessoas dentro da noite desse dia que precisam tomar o caminho de volta. O Pai não vai sair para te procurar, porque o Pai nunca saiu do lugar dele. O lugar dele continua sendo o mesmo, missionária Josiane. Ele está no mesmo lugar. O problema é que eu e você é quem deixamos ele aqui e decidimos ir para outra terra. Não é que o pai te abandonou. Não é dizer que o pai não se lembra mais do filho. Quem pediu a herança e foi embora foi um menino. Porque o correto era esperar o pai morrer. Mas ele decide. E o pai não tem o que fazer.
O pai não pode prender o filho, não é assim? Depois que faz 18 anos, tu consegue? A gente tenta ali até os 18. Depois que fez os 18, eu me mando. Eu vou, eu posso. Não cheguei lá ainda não. Meu mais velho tem 10. Mas eu já fui jovem um dia. Depois que a gente faz 18 anos, irmão, a gente acha que manda. A gente acha que pode. E nós somos assim no Evangelho. Depois de muito tempo de crente, a gente começa a achar que algumas coisas a gente pode, porque a gente já trabalhou muito. Já fizemos demais. Pastora, semana passada trouxe uma palavra sobre os crentes velhos, e é verdade. Depois que a gente tem muito tempo, a gente começa a achar que muita coisa pode. Mas aí o pai fala assim: quer herança? Toma. Vai lá. Mas eu vou continuar no mesmo lugar de pai. A hora que a herança acaba, a hora que o filho olha a situação que ele está e ele lembra: ah, irmão, espera aí, quem é teu pai? Quem é teu pai? O que é que teu pai pode te dar? O que é que teu pai pode te oferecer? Será que o teu pai que cuida dos pássaros do céu? Será que o teu pai que cuida dos lírios do campo? A Bíblia diz que todas as coisas o Senhor criou com uma palavra: haja luz, haja água, haja animais. Mas teve uma coisa que ele se importou em fazer com as suas mãos, e essa coisa somos eu e você. A Bíblia diz que nós somos imagens e semelhanças do Deus Altíssimo. O problema é que às vezes nós esquecemos de quem nós somos filho. O pai não esquece, mas nós esquecemos quem é o nosso pai. Se nós soubéssemos, se nós tomássemos posse do que a Bíblia diz que é para nós, a gente parava de chorar por tudo, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Irmão, se o meu pai é dono do ouro e da prata, por que eu vou me preocupar com o que eu vou comer amanhã? Se o meu pai tem poder sobre as águas, sobre o mar, sobre o céu e sobre a terra, me diz por que é que eu temo quando a tempestade se levanta? É porque eu esqueço quem é o meu pai. É porque eu esqueço aonde foi que o meu pai me gerou. É porque eu esqueço que o Senhor já visitou a casa do pão e lá tem pão preparado para mim e para a minha casa. Eu vim te dizer uma coisa: o caminho de volta já está preparado. O teu pai, eu não sei se o teu pai aqui na terra te rejeitou, eu não sei se o teu pai aqui da terra não quis nem te conhecer, eu não sei se o teu pai aqui da terra abandonou tua mãe e foi embora, mas eu estou te dizendo uma coisa: o teu pai, ele ainda lembra. Nós temos a tendência a nos esquecermos muito rápido das coisas. O primeiro vento que assopra, a gente esquece quem é o nosso Deus. A primeira tempestade que se levanta, a gente esquece de onde que Deus nos tirou. O primeiro levante, a gente se desespera, mas o Pai está dizendo dentro dessa noite: eu não mudei, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu serei o mesmo eternamente. João vai dizer: no princípio ele era o Verbo,
E o que é o verbo? O verbo é aquilo que era ontem, que é hoje e que ainda vai ser amanhã. Eu não sei se amanhã eu acordo, mas Ele já preparou o meu amanhã. Eu não sei o que me espera amanhã, mas já está escrito na palma da mão dEle. Irmão, se você entendesse isso aqui, se você entendesse o que o teu pai está te dizendo dentro dessa noite, não andeis ansioso com coisa alguma. O teu pai ainda cuida de você. Eu não sei como você entrou aqui dentro dessa noite. Eu conheço muito poucos irmãos aqui dessa igreja, mas o meu pai manda eu te dizer uma coisa: o que eu fiz no passado, eu faço hoje e faço amanhã. Eu não sei aquilo que você precisa. Eu não sei aquilo que você tem depositado aos pés do Senhor. Eu não sei quanto tempo tem que você tem orado. Eu não sei, irmãos. A Bíblia vai dizer que o paralítico ficou 38 anos. A Bíblia diz que Ana, a Bíblia não diz o tempo exato, mas alguns historiadores dizem que foi 18, outros dizem que foi 20, 25, eu não sei quanto tempo exatamente Ana orou. Mas quando Ana decidiu chamar o pai para uma conversa, o pai respondeu ela. Irmãos, Ana subia todo ano, mas ela subia por subir. Quando ela decide falar para o pai: pai, hoje a gente precisa ter um particular diferente. Paralítico ficou 38 anos esperando alguém. Quando Jesus apareceu, ele nem para aproveitar a oportunidade de primeiro ele não aproveitou. Ele foi questionar por que ninguém ajudou, irmãos. Era Jesus que estava na frente dele. Jesus não mandou o anjo, ele queria o anjo, mas o próprio Jesus se apresentou diante dele. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Existem coisas que anjo pode descer e resolver, mas existem outras coisas, irmão, que só o Pai. Existem situações que o próprio Deus desce e fala: filho, hoje eu não vou mandar o anjo não. Deixa o anjo descansar um pouquinho, que essa causa aqui quem vai resolver sou eu. Irmãos, era 38 anos esperando para a glória ir para a mão do anjo. Era muito tempo, missionária, para dizer que ele foi curado porque o anjo desceu. Meu Deus. Jesus agora se apresenta a ele. Quer ser curado? O pai está te perguntando dentro dessa noite. Diz para mim o que é que tu quer. Fala para mim aonde foi que tu caiu, que a gente faz o caminho de volta junto. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse: lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. Eu não vim pregar, irmão, pecado. Eu não vim pregar. Eu não estou dizendo que a igreja está em pecado. Pelo amor de Deus, não é isso que o Senhor está dizendo. Eu estou te dizendo que o Pai nessa noite está dizendo para você: eu ainda estou no mesmo lugar. Eu ainda não perdi o controle dessa situação. Eu ainda não perdi o controle desse barco. Eu ainda não perdi o controle da tua casa. Eu ainda não perdi o controle da vida dos teus filhos. Eu ainda não perdi o controle das tuas finanças. O Pai está dizendo dentro dessa noite: eu ainda sou. Talvez você tenha caminhado todo dia, mas você às vezes se esquece quem é o teu Pai. E o Pai me mandou aqui dentro dessa noite para te dar um recado. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Eu não sei, irmãos,
quantas pessoas vão receber essa palavra. Eu não sei quantas pessoas estão passando por um momento difícil, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o meu pai disse para mim que está preparado para fazer o caminho de volta junto contigo. O meu pai disse para mim que hoje ele visita novamente a casa do pão. Eu não sei quanto tempo tem que você não recebe a visita do Pai. Eu não sei quanto tempo tem que você não chama o Pai para um particular, mas o Pai me manda te dizer, dentro da noite desse dia: filho, eu ainda estou de braços abertos, te esperando. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Jesus está voltando. Pelo amor de Deus. Era em 2000, depois foi em 2012. Eu ouço isso desde que eu nasci, eu também. Mas sabe por quê que Jesus ainda não voltou? Porque ele ainda precisa encontrar de novo com algumas pessoas. O Pai não voltou ainda, porque ele ainda precisa conversar de novo com algumas pessoas. A Bíblia diz que Davi, agora, ele comete um adultério e um homicídio. Só para a gente encerrar. E ontem, conversando com a pastora e com o pastor, levantando algumas questões, nós nos questionamos ali o porquê que Saul fez o que fez, né? Deus manda matar todo mundo, ele não mata. Se disfarça, vai consultar uma feiticeira. E Deus rasga o ministério de Saul, o reinado dele. Agora Davi comete um adultério e um homicídio, mas Deus ainda chama ele de um homem segundo o teu coração. E aí ontem na nossa conversa, a gente conversando, dialogando, e eu falei assim para o meu pastor: sabe por quê, pastor? A diferença é uma só. A diferença é que Davi se arrepende e confessa. Saul encobre. Meu Deus. Saul prefere esconder. Davi expõe ao Senhor: contra ti eu pequei. Irmãos, aqui não tem ninguém santo, nem no altar, nem no plenário. A maior das pecadoras dentro dessa noite sou eu. Mas todos os dias, quando eu dobro o meu joelho para orar, eu falo para o Senhor: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, e que não haja entre mim e o Senhor uma separação. Porque muitas das vezes o que falta em nós é coragem para reconhecer o nosso erro. Às vezes o erro está em todo mundo. Todo mundo erra. O pastor erra, a irmã erra, o marido erra, a esposa erra, mas nós não erramos. Muitas das vezes o que falta em nós é reconhecer que fomos nós quem saímos de perto da presença, enquanto deveríamos ter permanecido no lugar aonde o Senhor nos plantou. Dentro da noite desse dia, eu quero encerrar a minha participação, mas eu quero te dizer uma coisa. O Pai não é padrasto. Tu não é filho adotivo. Tu não é filho de qualquer pai. Quando o medo bater na tua porta, eu quero que você se lembre dessa palavra. E eu quero que você se lembre. Aquela irmã me disse que eu tenho um pai. Não importa a situação que você esteja, já tem uma festa preparada. Já tem um anel para o teu dedo. A Bíblia diz que agora
Noemi chega naquela cidade e diz assim: não me chame mais Noemi, me chame agora de Mara, porque muito mal o Senhor me tem feito. Noemi achou que ali, naquela situação, era o final da história dela, mas ela não sabia que Deus já tinha preparado um remidor. Ela não sabia que Deus já tinha um novo plano de história de vida para a vida dela e para a vida de Ruth. Então, em nome de Jesus, para de achar que aonde você está é o teu fim. Para de achar que aí a história acabou. Para de achar que o diabo colocou um ponto final, porque o diabo não tem nem a chave de onde ele mora. Aonde para você é um ponto final, o Senhor hoje está colocando uma vírgula e está dizendo para a igreja do Senhor: ainda tem um remidor, e eu já enviei para morrer na cruz do Calvário pela tua vida, e esse remidor, o nome dele é Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz, aquele que venceu o inferno por minha e por tua causa. Que o Senhor te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos, aleluia, que Deus possa abençoar, palavra abençoada, onde Deus ele falou contigo, não saia da casa, porque Deus tem vitória para te dar, receba de Deus, amém, irmãos? Tem alguém que quer reconciliar, amém, irmão, nesta noite?